que o medo produz então? O medo é uma ilusão, não existe, mas destrói mesmo existindo, porque você dá a oportunidade para ele governar a sua vida. Esse medo fica criando história que não existe, ilusões, e acontece algo poderoso. Você não prospera. Qual que é a diferença de um ser humano que prospera para um que não prospera? Software, mentalidade. Lá em Apocalipse fala que os medrosos e os tímidos não herdarão o reino dos céus. Isso é perigoso demais. O apego produz medo. Eu vou te dar uma aula de medo que você nunca pegou. Você quer uma aula profunda para você falar assim, acabou hoje. Quer ou não? Sim. Então tá bom. Desista de desistir. Eu crio conceitos mentais, eu chamo isso de drives mentais, e esses negócios eu uso isso demais. O que eu faço? Para não retroceder em certas coisas que eu determino que eu vou fazer, eu escrevo uma linha de comando no meu cérebro. Eu falo para mim mesmo assim, ó, não vai desistir. Como que eu crio essa linha? Eu ponho um nome nela assim, ó, desista de desistir. Então a última vez que eu decidi desistir foi de desistir. Eu avaliei algo. Quando eu quero construir algo, eu também não dependo do resultado daquele negócio. Eu quero ter a experiência daquilo. Depois que eu comecei a despertar minha consciência, minha mentalidade, todas essas coisas, eu percebi que a coisa que mais atrapalha as pessoas é um negócio que não existe. O que atrapalha as pessoas é algo que não existe. E aquilo que não existe tem atrapalhado toda a energia que a pessoa carrega. E aquilo que ela cria não existindo, no mínimo 85% das coisas que ela fica loucubrando não vai dar em absolutamente nada. Eu estou falando do medo. Não tem como você crescer nem um ano, nem dobrar isso, nem se 3, nem 10, nem nada com medo. O medo, ele é o agente que destrói toda a prosperidade. Uma pessoa com medo deixa de estudar, uma pessoa com medo deixa de plantar, porque pensa o medo. Eu vou plantar, vou perder tudo, não vai chover. Engraçado, pode até não chover, mas uma pessoa que não tem medo fala, vamos atrás de alguém que tem uma lavoura no lugar que não tem chuva. A pessoa, ao invés de não plantar com medo, ela vai atrás da solução, escava, tira a água da onde? Do solo. Isso é muito louco, só que a pessoa com medo, ela não consegue ver soluções. A pessoa com medo, ela coloca na cabeça dela que não vai funcionar, e eu tenho certeza que não vai. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que uma pessoa medrosa não vai conseguir. Não tem como conseguir. Porque o medo, ele tem um problema dispositivo metafísico, que chama-se fé negativa. Eu consigo atrair aquilo que tenho medo, só que não produz nenhum processo de prosperidade, pelo contrário, é de autodestruição. Agora vamos chegar numa conclusão. Se o medo não existe, como é que ele destrói uma pessoa? Presta atenção nisso aqui que vai destravar no cabum. O medo não existe, mas ele destrói uma pessoa porque elimina dia após dia a possibilidade dessa pessoa crescer, prosperar, multiplicar, acessar lugares, experiência. Ela vai destruindo dia após dia. Quando passa 10 anos, ela perdeu uma década de prosperidade. Só que o problema não é só você perder sua década de prosperidade. Pensa nos seus filhos, pensa nas pessoas em volta de você, pensa no seu cônjuge, pensa nos colaboradores. Que colaborador? Eu nem tenho empresa. Pois é, o medo não deixou você ter uma empresa. E você tinha que ter as 100 pessoas para você. Deus me livre. Quem falou aí não foi você, foi o medo que manda em você. Algo que nem existe está destruindo você e essas pessoas, inclusive. O fato de não ter emprego sendo gerado por você tem matado gente. Tem gente que escolheu o mundo do crime agora porque você é uma pessoa covarde com esse medo que nem existe. O que eu tenho a ver com essa pessoa? Aí está o detalhe. Se ninguém tem nada a ver, era só tirar os poderosos, as empresas, gerações de emprego, e ir para um lugar e cuidar só de uma rendinha, não precisa ficar produzindo nada. Tira todas as ofertas de emprego, você vai ver o que você tem a ver. Você tem que entender o seguinte, o medo é tão tenebroso que tem gente que está na cadeia agora por um medo seu, e você nem sabe que o medo era seu. E o fato de você não ter prosperado, essa pessoa não avançou, e ela por não ter oportunidade, porque ninguém aqui que sente no coração o que tem que ensinar não ensinou, a pessoa pegou um caminho desse. Agora vamos pensar nas pessoas que já não tem mais volta. Pensa quantas pessoas suicidaram porque você tem medo de falar. Não, essa conta não vem para mim não. Vai ter um dia que você vai chegar diante do Rei da Glória, você vai ouvir tudo o que é da sua conta. Por que seu filho não vive coisas extraordinárias? Porque você morre de medo de uma vida extraordinária. Aí você fala, não, mas eu tenho medo é dele passar fome. Daqui uns dias, na hora que ele descobrir um método de você prosperar e sair desse medo que você criou na sua cabeça, ele vai olhar para você com tanta compaixão. E em nome do nada você cria uma situação que não mudou absolutamente nada a vida de ninguém que você ama. O que o medo produz então? O medo é uma ilusão, não existe, mas destrói mesmo existindo. Porque você dá a oportunidade para ele governar a sua vida. Tem o medo biológico, tem o medo emocional. O que é o medo biológico? Morte. Todo medo que você acha que você tem, ele é inválido. A única coisa que você tem medo biológico é de morrer. O que seu cérebro faz? Se ele percebe que você fica muito tempo no sol, ele já descarrega tudo e fala, você vai morrer com insolação. Você para de beber água, vai morrer desidratado. Ele vai atrás disso. Aí o que acontece? Quando você começa a ter seus traumas, esses medos ficam robustos. Eu ainda estou falando de uma coisa que não existe, mas é uma frequência.
Porque você deixa de governar, deixa de fazer, esse medo começa a invadir sua corrente sanguínea. Esse medo fica criando história que não existe, ilusões. E acontece algo poderoso. Você não prospera. Qual que é a diferença de um ser humano que prospera para um que não prospera? Software, mentalidade. Por que Deus ele não te abençoa tanto como você imagina? Aqui está o detalhe. Todas as entregas do reino estão paradas na porta da sua casa. Você que não tem habilitação para pegar. Você é igual um filho meu lá em casa, que é doidinho para pegar um carro que eu dei. Eu falei, tira a carteira para ficar com ele. Acorde, você vai anotar um negócio aí. Gente apegada é gente medrosa. Gente apegada constrói medos que não existem. Mas a pessoa é tão apegada que ela tem medo de tudo. O apego produz medo. Eu vou te dar uma aula de medo que você nunca pegou. Você quer uma aula profunda para você falar assim, acabou hoje. Quer ou não? Sim. Então tá bom. Uma pessoa medrosa anda com o bolso carregado de medo. São sementes. O que ela faz? Como ela não planta, não faz nada, ela precisa pegar essas sementes e lançar ela na vida de alguém. Ela olha para você, você não está produzindo, por que eu não pego essa semente aqui? E taca a semente em você. Aí planta, não sei explicar porquê, mas árvore frutífera não pega de qualquer jeito. Mas a do medo pega. A do medo pega no asfalto, a do medo pendura no muro, a do medo pega no telhado, a do medo pega em tudo. É igual capim. Capim nasce em rachadura, sim ou não? Nasce no asfalto. Eu acho isso formidável. A teoria do medo. Então presta atenção. Medo é fé negativa, medo é atrativo, o medo destrói qualquer ser humano, ele deixa ser imagem e semelhança do Criador, porque ele não entendeu o que está escrito. Está escrito assim, ó, o verdadeiro amor lança fora todo. Ah, mas peraí, eu não estou entendendo nada. Eu vou para a igreja, tem 20 anos, 30 anos, eu já conheço essa passagem. É meu. Vai chegar um dia que você vai chegar diante do Rei da Glória e falar, Jesus, curei do seu nome, se você demanda o seu nome, fiz isso do seu nome. Aí Jesus fala assim para você, eu não te conheço, aparta-te de mim. Eu já tive crise com isso aí, porque eu pensei, será que Jesus ele vai fazer de conta que não me conhece? Mas eu trabalhei para ele, por que ele não me conhece? Porque tudo que ele chamou não é sobre uma função nem um cargo, é sobre um propósito, é sobre intimidade. Quando alguém fala que não conhece na raiz da palavra, o conhecer significa ter intimidade. Nunca foi sobre um trabalho, foi sobre um propósito, nunca foi sobre um cargo, foi sobre um encargo. Você ainda vive com medo mesmo indo na igreja, mesmo conhecendo a Bíblia. Porque conhecer algo e não ter intimidade com algo é a mesma coisa de nunca ter ouvido algo. Tem gente que acha que tem intimidade comigo, mas não conhece meu coração. Quem tem intimidade comigo conhece até a batida, o jeito que eu olho para a pessoa. Tem pessoas que são casadas há 20 anos e não tem intimidade, mesmo ficando pelado e mesmo tendo ato sexual. A intimidade não vem com pênis e vagina, a intimidade vem com o coração. A intimidade vem conhecer quando a pessoa está com profunda tristeza. A intimidade é, o que é aquilo que toca o seu coração positivamente? Eu, sendo o seu íntimo, é isso que eu quero. E por que vocês são medrosos? Vocês são medrosos porque vocês querem se defender de alguma coisa. Só que vocês estão defendendo de coisas que também não existem, mas não vão conseguir se defender da ira do Deus vivo no último dia. Não tem como defender disso. O que vai ter de gente que fez coisas maravilhosas para Deus e Deus vai falar exatamente essa fala, eu não te conheço. Lá em Apocalipse a gente fala que os medrosos e os tímidos não herdarão o reino dos céus. Isso é perigoso demais. Por que você está pronto para prosperar, mas tendo tudo para prosperar, não prospera? Medroso. Cria cenário que não existe. Fala, depois, amanhã eu vou. Por que não foi ontem? Por que já não fez? Não, eu estou esperando um cenário ideal. Todo mundo que me pergunta a mesma coisa, a resposta é igual toda a vida, desde o dia que eu entendi. O melhor dia para começar é ontem. O segundo melhor dia é hoje. Amanhã está atrasado. Toda vez que você falar amanhã, é porque você atrasou, era para começar ontem. Vários de vocês por medo estão trabalhando num emprego de merda, não era para estar aí mais. Alguns de vocês têm medo de deixar o patrão de vocês. Por acaso Deus te deu um propósito para cuidar desse patrão? Se é cuidar do patrão, por que você não assumiu logo o comando da empresa e depois para trabalhar para você? Não é o contrário? Esse medo que você tem de romper com essa empresa é simplesmente porque você não quis aprender, teve medo de investir, teve medo de colocar energia nova na sua cabeça. Alguns de vocês, por medo de cruzar o território brasileiro, dispensaram autoridade, experiência em chegar em outras culturas e aprender coisas novas. Era para você estar anos-luz de onde você está hoje. Tem gente aqui que não saiu de uma moto até agora porque morre de medo de um carro, tem gente que tem medo de pagar IPVA, tem gente que tem medo de prosperar. Você tem medo de quê? Esse medo não existe. O meu grilo com essa geração é que é a geração mais medrosa da história, tendo a possibilidade de ser a melhor geração de todos os tempos. Ah, mas eu tenho medo. Se eu ouvisse cada um de vocês, deve ter umas 1.500 pessoas aqui. Se eu ouvisse cada um de vocês, o medo de vocês, eu ia levar um mês aqui. Ai, sabe o que é? Posso falar meu medo? Eu ia ficar ouvindo centenas de medos de milhares de pessoas que ia fazer com que eu perdesse pelo menos um mês da minha vida. Engraçado, eu ia perder meu tempo ouvindo medo que não existe. Vamos fazer um exercício, todo mundo aqui sendo bem honesto. Quer ser honesto com você e com o tempo e com Deus, sim ou não? Daqui 100 anos, quem vai estar vivo aqui? Alguém falou às crianças, com esse medo aí não vai não. Sendo filha sua, não vai não.
Porque com esse medo de não cuida da saúde, não cuida da mente, não cresce, faz nada, vai morrer na idade média do brasileiro, que é 74 anos de idade. Gente medrosa morre mais cedo. Tem gente que fala, não, gente medrosa vive muito mais. Gente medrosa não faz coisas para aumentar a longevidade, porque tem que investir. Gente medrosa não estuda. Gente medrosa sempre está rompendo. Essa pessoa ela cresce em graça, sabedoria e entendimento. Quem tem medo não corre risco. Aí você fala, tá, eu não quero risco mesmo não. Então você nunca vai viver o extraordinário. Não tem como viver esta bagaça chamada extraordinário. Não tem como. Se você não quer correr risco, você nunca vai mandar no seu tempo nem na sua agenda. Vai ter que correr o risco. Cuidado com o medo que você tem. O medo é metafísico. Quando você começa a dar energia para ele, ele trabalha para chegar até você. Medo de morrer, vai morrer. Medo de quebrar, vai quebrar. Medo, qualquer medo que você tem. Continue alimentando o medo que você tem, que você vai ver o tanto que vai sair caro esse negócio. Todo medo é uma fé negativa. Você usa o campo metafísico, esse negócio vem até você. Se você entender a potência que tem no seu cérebro e o que você pode fazer com ele, você vai rir demais no dia de hoje. Mas você não tem medo? Almático nenhum. Mas eu tenho medo de morrer? Lógico, esse negócio é biológico. O que eu faço? Controlo o meu nível de ansiedade com isso. Se eu sou conhecido, famoso, político, não sei o que, PT, tarará, tem que andar com segurança, certo? Diminui essa energia, eu não preciso ficar pensando nisso. Então, eu fico alimentando isso? Não, eu fico reduzindo isso, porque é biológico. Você pegar todo o raio de todo tipo de medo, vai chegar na mesma coisa. Eu não sei se você sabe, você fica todo dia com medo de ser assaltado. Os assaltantes, eles não querem assaltar tanta gente assim. Só que você fica chamando, às vezes o cara tá de boa, assim, não, vou comprar um sanduíche. E tem um campo de energia chamando e fala, mas antes eu vou pegar uma bolsa. Porque você fica alimentando esse campo. Mas a cidade é perigosa. É o seguinte, reduz os riscos desse perigo, mas usa sua mente para prosperar. Engraçado que trauma e medo, você sempre lembra dele. Se você acha um dinheiro na rua, você chama de sorte. Quando você prepara sua mente para prosperar, você acha um dinheiro e fala assim, eu tenho certeza que amanhã eu vou achar de novo. E se eu não achar, eu vou produzir esse dinheiro. A nossa cabeça às vezes pira quando vê uma macumba na esquina. Se falar que está seu nome, então você surta. Mas se Deus falar para você que você é forte, corajoso, próspero, reinante, abençoado em todos os seus caminhos, você ainda tem dúvida. Tem lá mais de 300 vezes, seja forte e corajoso, você é fraco e medroso. Engraçado que depois de desbloquear do medo, não vai acontecer algo que você está esperando. Sabe o que você está esperando? Você está me ouvindo aqui agora pensando o seguinte, o Marcelo vai falar tanta doideira aqui, eu vou desbloquear, eu vou sair daqui com coragem. Não existe coragem sem o resultado. Coragem é qualidade de quem conseguiu. E quem conta não é você, é os outros. O verdadeiro amor significa o aperfeiçoado em amor. Ele joga fora todo medo. Olha que interessante, você nunca prestou atenção nisso. Talvez você nunca ouviu isso. Lançar fora é tacar para fora. O amor por si só não faz isso. O amor faz você jogar isso fora. Você pegar essa ilusão sua e focar naquilo que é real. E aí então, o grande detalhe do dia de hoje que vai rolar um desbloqueio. Se você ficar carregado de medo, você vai atrapalhar os outros, você vai atrapalhar uma geração. Você não sabe da quantidade de milhares de pessoas que vão sofrer por sua causa. Eu sei que você está fazendo isso porque o contrário que eu estou fazendo tem abençoado milhões de pessoas. E eu sei o que é eu calado, o que é eu falando. E eu sei que eu era um ex-pobre, ex-gago, ex-cheio de problema de toda ordem. E eu sei o que aconteceu com milhões de pessoas depois que eu comecei a abrir a boca. Eu tinha medo do que os outros iam falar. Sim, tinha todos os medos. Esse kit aí eu também tinha. Mas eu aprendi algo. Se eu amo as pessoas do jeito que Deus ama, esse negócio eu tenho que tacar isso para fora. Eu não posso deixar de fazer porque tem gente que não gosta de mim. Eu tenho que fazer para quem precisa de mim. Se você falar assim, eu só vou fazer se tiver dinheiro, então só vai funcionar se entrar o dinheiro. Ou seja, nunca faça pela grana. Senão você vai ser comparado a uma prostituta. Nenhuma prostituta faz porque gosta daquilo ali, ela faz por causa da grana. E qualquer pessoa que topa fazer uma coisa só por causa da grana, parece que eu lembro, o dia que você foi fazer faculdade, você pergunta assim, mas o que dá dinheiro? Foi ensinado errado. Os medos que você carrega, esses medos são frutos de pessoas que configuraram a sua mente de forma errada. Você tem medo é porque você não conhece a liberdade. Você tem medo porque você não conhece o Senhor. Para de falar isso, Marcelo, eu sou uma pessoa que frequenta, você pode frequentar o que você quiser. Pelo seu resultado dá para saber se você tem medo. Você tem que morrer de medo, é de morrer do jeito que você nasceu. Sem nada. Deixa eu te falar uma coisa. Ganhe experiência, transborde experiência, ganhe dinheiro, faça dinheiro, triture dinheiro, desfrute com dinheiro, faça tudo. Sabe por quê? Vai chegar um dia, se você conseguir ficar rico de alguma forma, e você não desfrutar,
você vai ver que você jogou sua vida fora. Porque o dinheiro faz parte de um jogo. O jogo de comprar acesso, comprar experiência, comprar roupa, comprar isso, comprar aquilo, é acesso. Comprou. Aí tem gente que está juntando para os outros brigar no dia que você morrer. E dá uma briga lascada. Que você junta e não desfruta. Não ensina a gerar riqueza. É muito massa. Deixa eu te contar o futuro de quem guardou o dinheiro para o outro. O outro vai brigar com outra pessoa que ama, que é um parente. Não vai conseguir desfrutar desse negócio. E vão destruir a riqueza. Porque receber dinheiro não faz uma pessoa ser rico. A riqueza ela precisa ter um suporte mental para administrar aquele volume, para aquele volume continuar crescendo. Entenda algo. Com o medo que você tem, você vai parar pelo caminho quantas vezes forem necessárias. Porque o medo ele não vai deixar você gastar energia. Mas só fala a verdade. Quando você resolveu esse problema de medo na sua cabeça, assim, você prosperou muito. Como nunca vi outra pessoa prosperar. Eu percebi que o medo é uma semente. E eu percebi que o cérebro é a terra. E eu percebi que medrosos, eles carregam fertilizantes. E a melhor parte de todas é que quando começa a produzir a semente do medo, um monte de gente fica em volta falando assim, ó, cuida da lavoura, não deixa ninguém pegar. Eu vim aqui hoje para destruir sua lavoura do medo. Eu tô com a ceifeira debulhadora, eu vou passar nesse campo seu todinho, vou deixar ele prontinho para plantar outra coisa. Só que aí tem um monte de amigos seu falando, ó, cuidado com o Marçal é maluco. Como é que vai destruir uma plantação tão boa dessa, que nós estamos irrigando esse negócio há tanto tempo? Você imagina o que é esse tipo de amigo que você arrumou? Pessoas que não querem destruir uma lavoura do medo. As pessoas têm medo de escuro. Eu nunca vi uma reportagem falando assim, escuro matou 4 pessoas aqui em Alphaville. Escuro matou quantas pessoas já? Nunca matou. Mas você tem medo. Quando você é pequeno, até entendo, sua mãe pôs o medo de sobrevivência para você não atravessar a rua. Você dessa altura aí, dessa idade, você está com medo de atravessar a rua? Você precisa só de amadurecer, você é menino demais. Os medos que você carrega, de dinheiro acabar. Levanta a mão humildemente que até ontem, quem aqui até ontem tinha medo do seu dinheiro acabar? Levanta a mão. A sua capacidade geradora de riqueza é limitada, você não se enxerga, não sabe nada de dinheiro, não entende nada de tecnologia, nem de tempo, nem de audiência, nem de nada. Por isso que você acha que o dinheiro vai acabar. Você é preguiçoso também, deixa eu terminar. Você é preguiçoso, tem pouco network, não tem mentor, não tem método, não tem ferramenta, não tem plano, não tem nada. É claro que o seu dinheiro vai acabar, mas é até ontem. O medo precisa ser eliminado. E aqui está o segredo para você eliminar. Quem estiver anotando, anota. O remédio para eliminar medo são ações positivas de enfrentamento. O que significa ações positivas de enfrentamento? Se você não sair do lugar, o medo está mandando. Sair do lugar, primeiro passo. Positiva significa ir para cima. Enfrentamento. Vai dar aquela dorzinha, mas você tem que ir. Independente de ganhar ou perder a luta. Porque perder mesmo você nunca perde. Fala assim comigo. Eu nunca perco. Ganho ou aprendo. Então se eu nunca perco, ganho ou aprendo, compensa ir nessas lutas. Como é que faz para tratar medo? Medo é só com enfrentamento. Ações positivas de enfrentamento. Não é sobre coragem. Não é sobre coragem. É sobre se jogar. Um dia Jesus estava andando nas águas. Pedro olhou, é Jesus mesmo? Você me deixa aí. Quem te impediu, cara? Sobe na água. Olha que massa. Escuta isso que isso é massa. Se você andar com quem dá conta de fazer um negócio, você vai fazer o quê? Conseguir. Jesus foi lá e andou na água. Por que Pedro, sendo medroso, andou nas águas? Porque ele confiou em alguém. Quando ele viu que era alguém, ele falou, eu vou. Quando ele começou a olhar para ele e falar assim, será mesmo que está acontecendo? O que aconteceu? O medo faz o cara parar de andar. Por que Jesus fazia coisas extraordinárias? Aonde que estava o medo? Em lugar nenhum. A morte ficava rondando e falando, vou te pegar. O que eu tenho com isso? Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o que eu tenho a ver com você? Eu te devo alguma coisa? Por que você fica com medo? Número 1, ignorância. A ignorância produz o medo. Por isso que Oséias 4,6 fala assim, o meu povo padece por falta de quê? Conhecimento. O povo morre, se perde, vira zumbi por falta de conhecimento. Lá em João 8 fala assim, conhecereis o quê? E ela faz o quê? Então vocês não conhecem a verdade, vocês conhecem a mentira. Não conhecem a verdade, porque se a verdade for conhecida por você, você vai ser o quê? Liberto. Agora deixa eu te ensinar uma coisa, olha para o português, conhecereis a verdade, não é aprendereis a verdade. Conhecer a verdade está falando de sujeito, pessoa. A verdade é uma pessoa, e ela falou em outro lugar, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou o quê? Vamos pegar o contrário de quem tem medo. Quem tem medo quer pegar um atalho. Quem tem medo vive contando mentira para si mesmo.
E quem tem medo morre de medo da morte. Não desfruta a vida. A morte é um espírito. Na Bíblia fala, espírito da morte. Quando você acha que morte é quando você perdeu a oportunidade de ter seu corpo, você está enganado nos seus próprios conceitos. A morte é um espírito. E esse espírito não pode chegar em você se Deus não autorizar. Uma pessoa que é carregada do propósito eterno, ela não consegue morrer, porque se Deus quer que ela cumpra tudo que pode levantar contra ela, ela vai continuar viva, porque quem cumpre o propósito debaixo do favor de Deus é imortal. Eu nunca vi falar isso, mas como que a pessoa medrosa vai ouvir isso aonde? Marçal, me prova, eu não acredito. Tá bom, só pedir que eu te falo. Paulo foi fazer aquilo que Deus mandou. Rapaz, afunda navio, não morre. Pica serpente, não morre. O outro que tem nada a ver, pica a mesma coisa e morre. Fala assim comigo, ó. Propósito e favor. São os códigos da imortalidade. Você tem medo de morrer? Ativa propósito e o quê? Favor. Segue em paz. Já eliminou o grande medo da vida de todo mundo. Número 1, que mais gera medo das pessoas, ignorância. Dá uma lista de ignorância para nós, Paulo. Sua identidade, você não sabe. Seu propósito, você não sabe. Você não sabe quem é Deus, você não sabe o que essa máquina que você tem pode fazer, você não sabe nada do Brasil, você não sabe nada da Terra, você não sabe nada de cosmos, você não sabe nada de metafísica, você não sabe nada de conhecimentos gerais. Sei sim, não sabe, porque quanto mais você soubesse, mais livre você estaria. Se soubesse, não ia ficar assim, eu não sou capaz. Se você não entendeu que Deus fez você em mais semelhança dele, como é que tem como pôr medo numa mistura dessa? Espera aí que eu vou fazer você em mais semelhança minha. Vou deixar o espaço para você colocar ingrediente aí. Você mistura com medo, tudo que eu falei que eu sou é em você, tá bom? Não, alguém inventou uma mentira para você. Vou repetir, se alguém falou caminho, verdade e vida, você faz o quê? Atalho, mentira e morte. Eu já te expliquei que a morte é o espírito, certo? A Bíblia fala que uma pessoa cheia do espírito, ela é maior que todas as potestades, principados, dominadores, de tudo do mal, demônio, diabo, tudo junto no pacote é menor do que alguém cheio do Espírito Santo. Mas vem cá, como é que faz para ter medo do espírito da morte, que é só o espírito, que eu sozinho com o espírito maior de todos, carregado em mim, eu vou ter medo deles? Se juntar todos os bilhões de pessoas, os miríades de anjos caídos, demônios, o que você quiser, se o maior espírito da existência habita em mim, como é que eu posso ter medo de qualquer outra coisa chamada espírito? Marcelo, deixa eu te falar, você não tem medo de morrer, sim, você vai morrer. Vou falar, morrer é lucro. E viver é o quê? Caminho, verdade e vida. Não atalho, não mentira, nem morte. O problema de todo mundo que está assistindo é que você é um tabuleiro na vida. E ser um tabuleiro, a única sensação que você tem na vida é que as pessoas estão pisoteando você. Você precisa ser promovido e decidir ser um peão. O peão, ele fica no front de batalha. Deixa eu te contar um segredo. Esse aqui é um segredo do reino. Olha o nome. Rei, rainha, bispo, cavalo e torre. Presta atenção para você prestar atenção aqui, ó. Olha isso aqui. Torre é patrimônio. Cavalo é exército, força de combate. Bispo, espiritualidade. É o que te defende na camada espiritual. Sua rainha, você tem que dar a vida por ela. Engraçado, ela é a dominante, é que tem os melhores movimentos. Esse é você. Independente se é homem ou mulher, para você entender o jogo. Cada pessoa é um rei no jogo do xadrez. São 8 casas assim, 8 casas assim, 8 vezes 8, 64. Quem que é esses peões na frente? Todos que estão dentro do reinado, prontos para perder a vida por você, se lascar por você. Tipo as pessoas que ganham salário. Tipo você na fase 2 da vida. Na 1 é o tabuleiro que todo mundo pisa. Quem não tem sonho, vai viver o sonho dos outros. Quem de fato, prestar atenção nesse rolê aqui. Marçal, então eu estou no nível 2, eu sou um peão. Presta atenção no jogo. Na saída do xadrez tem um negócio impressionante. Só a primeira saída pode dar 2 saltos. Quando você se joga, é uma grande oportunidade porque você não está pesado. No jogo de xadrez é a única hora que o peão pode dar 2 saltos. Quem joga xadrez aqui? Levanta a mão. Então aprende isso aqui. Todo peão pode sair de uma vez pulando 2 casas. Fala assim comigo, eu preciso aprender o jogo da vida. Fala assim, ó, eu deixo de ser tabuleiro e me proponho a crescer nesse jogo. Vai escutando. Para quem não sabe o que é esse xadrez, toda a artilharia pesada fica atrás, defendida pelos peões, os peões vão avançando. Com os peões avançando, fica todo mundo em paz. O problema é quando vem alguém muito bom de guerra, metendo um L e já sai derrubando todo mundo aqui até chegar no cheque.
L sim. L mata. Pegou o código? L mata. O M, eu vou mostrar o movimento do M, que é mudança de mentalidade. O que acontece? Escuta. Quando esse peão consegue avançar 7 casas, eu vou mostrar aqui para vocês, caso isso aconteça, o único jeito de um peão ser promovido, presta atenção que você vai pirar nisso aqui. O único jeito de um peão ser promovido é ele conseguir atravessar o exército inteiro com estratégia, com ferramenta, método, sabendo que ele quer prosperar e vencer. Quando ele alcança a última casa, ele ganha o status de rainha, que tem o maior movimento do xadrez. O que acontece? Esse mísero peão que conseguiu atravessar o tabuleiro deixa de participar do nível 2 do jogo da vida e vira uma rainha. E o jogo de cá começa a ter 2. Isso é impressionante. Marçal, então você está falando que se eu treinar e for dedicado, tiver ferramenta certa, método certo, se eu tiver instrução, se eu tiver horas de treino e eu quiser nunca mais ser peão, eu posso? Claro, todos conseguem. Atravesse 7 casas. Atravessou 7 casas, vira o quê? Rainha. Cara, isso é chocante. Marcelo, qual que é o nível 3 do jogo? Você para de jogar no front, joga atrás. Outras pessoas jogam no front para você. Aí você joga aqui atrás. Aí uma hora você é patrimônio, outra hora você faz parte do cavalaria, outra hora isso, até você chegar no reinado. Aí você fala, poxa, mano, agora eu construí um reinado, era isso que eu queria. Eu não quero ser rei de jogo de xadrez. Eu acho que é melhor do que ser rei, é ser o jogador que mexe as peças. Esse é o nível 4. Nível 1, tabuleiro. Nível 2, peão. Nível 3, conquistar movimento da artilharia pesada, que é andar igual a rainha. Nível 4, virar o rei. Nível 5, ser a mão que joga o jogo. Então, quando eu entendo o jogo da vida, eu não fico querendo ser alguma coisa, eu quero governar aquela coisa. E aí tem como eu ir para o nível 6, que não é jogar, é ser juiz do jogo. Aí eu fico sendo juiz, porque agora eu estou no nível elevado, maior que de jogador. Aí você fala, é isso, eu quero ser juiz. Eu não quero ser juiz, eu quero ser o patrocinador do jogo. Eu quero deixar minha marca aqui, para milhões de pessoas verem e estar aqui influenciando o jogo. Ah, então é isso que eu quero. Não, eu prefiro ser o dono do jogo. O jogador recebe salário. Quando você entender esse jogo, ele está desmontado. Eu desmontei o jogo da vida na sua frente agora. Só que você gosta de ser sapateado. Você gosta de samba, que alguém samba na cabeça sua. Fala assim, ó, eu vou deixar de ser peão. Eu vou deixar de ser tabuleiro. Eu vou deixar de ser bispo. Cavalo. Torre. Rei. Rainha. Jogador. Juiz. Patrocinador. Eu quero é ser dono. E quero vender o jogo.